A paz do Senhor Jesus, homem e mulher de Deus, abençoados. Tudo bem com vocês? Gente, eu vou compartilhar aqui com vocês o porquê que eu fiz esse canal, nessa plataforma. Há algum tempo atrás, o Senhor Deus me deu um direcionamento para estar estudando a Bíblia com vocês. E quem me segue aqui sabe que eu fiz essa plataforma porque eu já tenho um canal que eu uso para evangelizar através do WhatsApp. Todas as manhãs eu envio uma palavra de Deus junto com uma reflexão e um louvor, e eu já faço isso há algum tempo. Então, quando Deus colocou no meu coração essa ideia de estudarmos a Bíblia juntos, eu comentei com vocês. E alguns de vocês me falaram: poxa, Jaqueline, você podia fazer uma plataforma onde a gente pudesse entrar a qualquer hora e não corrêssemos o risco de perder o conteúdo que você liberou pra gente. Porque às vezes na troca de celular a gente acaba perdendo as mensagens que você mandou. Às vezes o telefone dá um pane e a gente precisa reinstalar algumas coisas e a gente acaba perdendo o que você mandou. E aí eu recebi algumas ideias de fazer essa plataforma, né? Para que qualquer pessoa que quisesse acessar e estudar junto conosco tivesse esse acesso, né? Então foi pensando nesse estudo da palavra de Deus que eu fiz essa plataforma aqui, para junto com você a gente estar aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Porque eu sei o quanto é difícil a gente que está começando, a gente pegar a Bíblia para ler e às vezes não entender nada do que está sendo falado. Não entender qual era a cultura, o porquê que as pessoas faziam daquela maneira, como é que aquela pessoa chegou naquele determinado lugar. Então, eu espero que esse estudo, que essa plataforma seja para edificação, para construção da sua vida, num crescimento com Deus. Então nós vamos começar a aprender a Bíblia juntos através do Evangelho que segundo escreveu Mateus, tá? Então nós vamos começar pela história de Jesus. Quem foi Jesus? Qual a genealogia de Jesus? O que Jesus fez? Por que ele veio, como ele se relacionava com as pessoas. Então, eu vou lendo junto com vocês, e aí em alguns textos que são textos chaves, eu vou parar e vou falar e contar aquela história no âmbito da Bíblia, conforme eu aprendi. Então, em alguns lugares, eu vou parar e vou falar para você: olha, está escrito em tal lugar isso que a gente está lendo aqui. Então seria muito importante para você, além de me acompanhar junto com a leitura bíblica, anotar esses pontos aonde estão as histórias que eu vou te falar, para você também ler e acrescentar mais ao seu estudo, para que você tenha uma forma mais suave e mais fácil de absorver a palavra de Deus, porque assim você vai absorver de uma forma que você não vai esquecer. Então vamos lá? Pegue a sua Bíblia e abra ela junto comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 1. E a palavra do Senhor começa dizendo sobre os antepassados de Jesus Cristo. E a palavra do Senhor nos diz assim: essa é a lista dos antepassados de Jesus Cristo, descendentes de Davi, que era descendente de Abraão. Abraão foi pai de Isaac. Isaac foi pai de Jacó. Aqui eu já quero dar uma paradinha. Jacó, esse Jacó aqui que a palavra do Senhor está nos dizendo, é aquele Jacó, filho de Isaac, que quando o pai dele, Isaac, foi dar a bênção para o seu irmão Esaú, ele, por intermédio de astúcia da sua mãe, conselho da sua mãe, ele se disfarçou do seu irmão,
e se apresentou diante do pai dele para receber do pai dele as bênçãos, que era de direito do irmão mais velho. Só que Jacó, ele não era o irmão mais velho, ele era o irmão mais novo. Mas desde antes, quando ele estava no ventre da mãe dele, Deus liberou uma palavra para a mãe dele, falando que o mais novo governaria sobre o mais velho. E esse Jacó, depois que ele fez isso, que ele enganou o pai dele por causa da sua mãe, por causa de obedecer o conselho da sua mãe, ficou insustentável a vida deles todos ali juntos, porque o irmão dele, Esaú, queria matar ele. Então a mãe dele conversou com Jacó, com Isaac, e eles decidiram mandar Jacó para uma terra distante, para a terra do irmão da mãe dele. Então Jacó saiu da casa do seu pai Isaac e foi morar com o seu tio Labão. E anos depois ele voltou para poder se reencontrar com Esaú, seu irmão, e fazer de novo as pazes. Foi aí que Jacó teve um encontro com Deus e Deus transformou o nome de Jacó para Israel. Então esse Jacó é aquele que Deus teve um encontro com ele no Val Jaboque e transformou o nome dele de Jacó para Israel. Vamos dar continuidade. Abraão foi pai de Isaac. Isaac foi pai de Jacó. E Jacó foi pai de Judá e dos seus irmãos. Judá foi pai de Pérez e de Zera. E a mãe deles foi Tamar. Aqui nós também precisamos parar. Quem era Tamar? Judá, ele teve 3 filhos. Você vai ler lá em Gênesis, capítulo 38. Judá, ele se afastou do seu pai e dos seus irmãos. E aí, ele foi para uma terra onde ele se casou com uma mulher. E lá ele teve 3 filhos com essa mulher. Quando o filho dele mais velho pegou uma idade adulta, ele pegou uma moça chamada Tamar e casou com seu filho Er. A palavra do Senhor diz lá em Gênesis 38, leia porque é muito, muito, muito interessante. Então Judá entregou Er para se casar com Tamar. E a palavra do Senhor nos declara que Er era um homem perverso. E Deus não gostava das atitudes dele. Então Deus matou Er. Quando Tamar ficou viúva, o que Judá fez? Pegou o seu filho do meio, Onã, e casou, entregou ele para se casar com Tamar e, através da relação com ela, produzir descendente do seu irmão Er, que havia morrido. Isso era uma lei lá do povo judeu. Quando o irmão morria, o irmão mais novo tinha que se deitar com uma mulher para daquela relação, produzir um filho para o irmão que morreu, para que o nome do irmão não se perdesse. Então, Onã, sabendo disso, toda vez que ele ia ter relação sexual com Tamar, ele jogava o sêmen dele na terra. E Deus, ele ficou desgostoso com Onã e com essa atitude. E Deus matou também Onã. Essa mulher, aos olhos do seu sogro, era uma mulher que era maldita. Porque ela não conseguiu engravidar de nenhum dos filhos e todos os filhos que tiveram relações com ela morreu. Então, o que ele falou para Tamar? Tamar, volta para a casa dos seus pais. O meu filho mais novo está crescendo. Quando ele tiver a idade de casar, eu te trago de volta. E ele vai fazer com você aquilo que a lei determina. Combinado? Combinado. Então, você volta para a casa do seu pai, da sua mãe, com veste de luto e você fica lá, esperando o meu filho
crescer e ter idade para se casar e cumprir as ordenanças com você. E Tamar assim fez, foi para lá e ficou na casa do seu pai. Mas o tempo passou, o filho mais novo cresceu, a esposa dele morreu e ele se esqueceu de Tamar. Ele não trouxe Tamar de volta para se casar com o filho mais novo. Por quê? Ele ficou com medo desse filho também morrer, porque na visão dele, Tamar era uma mulher amaldiçoada. Então, o que ele fez? Guardou o filho dele aqui e levou a vida como se nada tivesse acontecendo. Um dia ele foi na cidade perto da onde Tamar morava, levar as suas ovelhas para poder pastar, porque naquela época eles levavam longe os seus animais para poder pastar. E Tamar de alguma forma ficou sabendo que o sogro dela ia por ali. E ela intentou algo na mente e ela colocou em prática. Ela se vestiu de prostituta e ela foi para o lugar onde ela sabia que ele ia passar. E quando ele veio, ele viu ela ali e ele viu a prostituta e ele falou: olha, eu quero estar com você, mas hoje eu não tenho dinheiro, não tenho nada que possa te dar. Ela falou assim: se você me der o seu sinete, o seu cordão e o seu bastão, a gente pode ter relações. E amanhã você manda o seu empregado vir aqui e trazer o meu pagamento. E ele de pronto aceitou e os dois tiveram relações sexuais. Ela saiu dali, voltou para casa dela, tirou as roupas de prostituta, vestiu de novo a roupa de viúva e ficou. Judá, por sua vez, voltou para o seu lugar, encontrou seu empregado, no outro dia falou: vai lá, procura a prostituta e paga ela, e pega de volta o meu sinete, o meu cordão e o meu bastão. O empregado fez como ele falou. Só que o empregado chegando lá, ele procurou a prostituta e o pessoal falou: não existe prostituta aqui. E realmente não existia. Ela fez aquilo para poder engravidar dele, porque ele tinha enganado ela estava se sentindo enganada. E a palavra do Senhor nos conta que, passado algum tempo, viram que a barriga dela estava crescendo. E aí o que eles fizeram? Foram até Judá e falaram: olha, a sua nora traiu vocês, ela está grávida, ela merece ser apedrejada e morta. E Judá foi para lá junto com muitas pessoas. E quando ele chegou na frente da tenda da casa dos pais dela, ele mandou que tirasse ela para fora para eles poderem apedrejar se ela realmente estivesse grávida. E aí ela é uma pessoa assim, né, bem inteligente, vamos colocar assim. Ela chamou o empregado e falou assim: vá e apresente isso aqui para Judá e fala para ele que o dono desses pertences é o pai do meu filho. Quando aquele homem entregou para Judá aqueles utensílios que era dele, ele foi até Tamar, pediu perdão a ela e disse: você agiu melhor do que eu. Ele assumiu a paternidade daquelas crianças, pegou Tamar, levou de volta para sua casa, porém ele nunca mais teve relações com ela. Ele pediu perdão a ela e trouxe ela para dentro da sua casa. E ela concebeu a gêmeos e ficou morando ali na casa do sogro, com a descendência dos seus 2 maridos dentro do seu ventre. Ela teve gêmeos. Então, Deus abençoou ela. Aquela que era maldita ou amaldiçoada aos olhos deles, engravidou de gêmeos e foi honrada ali. E a palavra do Senhor continua nos dizendo: Pérez foi pai de Esrom, que foi pai de Arão. Arão foi pai de Aminadab, que foi pai de Nasson, que foi pai de Salmão. Salmão foi pai de Boaz, e a mãe de Boaz foi Raabe. Aqui nós precisamos parar de novo. Raabe, a história de Raabe está lá em Josué, capítulo 2 e 3. Quem era Raabe? Raabe era uma prostituta que vivia nas muralhas de Jericó.
aonde o povo de Israel viria para poder destruir a cidade. E Raabe era uma prostituta ali em cima do muro. Ela tinha a casa dela ali em cima do muro. Quando Josué enviou os espias para aquela cidade para poder avaliar, para poder entrar com um ataque naquela cidade, Raabe escondeu aqueles homens. E quando ela escondeu aqueles homens, ela declarou para aqueles homens: olha, eu tenho ouvido falar do Deus de Israel. Eu tenho ouvido dizer que ele abriu o mar para vocês passar. Eu tenho ouvido dizer o que ele já deu para vocês nos reinos que vocês passaram até chegar aqui. E eu creio no Deus de vocês, que ele é o Deus do céu e da terra. E que ele tem todo o poder. Eu estou escondendo vocês aqui, mas eu quero que vocês me prometam que vão salvar a minha família quando vocês vierem invadir e destruir Jericó. E os espias fizeram sim um concerto com ela, fizeram sim um acordo com ela e falaram com ela: olha, você coloca uma corda vermelha na sua janela e quando nós viermos atacar, nós vamos destruir tudo. Mas a sua casa ninguém vai tocar. Então garanta que os seus familiares estejam dentro de casa com você quando nós viermos atacar. E essa mulher está na genealogia de Jesus. Tá vendo como é que Deus faz? Essa mulher se casou com Salmão. E continua dizendo: Boaz foi pai de Obed. E a mãe de Obed foi Ruth. Boaz, ele foi o resgatador de Ruth. Está lá no livro de Ruth, capítulo 2. Boaz, ele foi o resgatador de Ruth. Ruth, ela era casada com um dos filhos de Noemi. Noemi foi para uma terra distante de Israel. E lá ela casou seus 2 filhos com mulheres moabitas. E quando os filhos dela e o marido dela morreu, ela dispensou as 2 noras para voltar para a cidade dela, envergonhada, entristecida. Tanto que ela trocou o nome dela de Noemi por Mara, que significa amarga. Mas Ruth não quis saber. Ruth, ela fez um pacto com Noemi. Ela falou: onde você deitar, eu vou deitar. O que você comer, eu vou comer. O seu Deus vai ser o meu Deus e o seu povo, o meu povo. E ela foi para aquela cidade junto com a sua sogra Noemi. E ali Deus usou Boaz para poder resgatar Ruth e dar a ela e a Noemi um filho e um neto, que trouxe de volta a alegria para o coração dessas mulheres. Porque Noemi saiu dali com marido e com filhos, voltou com uma nora. Sem trabalho, sem comida, sem nada. E Deus honrou Ruth, trazendo ela de um povo estranho e aceitando ela na genealogia de Jesus. Pare e observa. Lá em cima nós vemos a Tamar, que foi uma mulher que se vestiu de prostituta para se deitar com o seu genro, porque ele mentiu para ela. Seu sogro, né? O seu sogro, porque ele mentiu para ela. Nós vemos Raabe, que era uma prostituta, mas creu em Deus. E nós vemos uma estrangeira que também acreditou, confiou e entregou a vida dela a Deus. E ele mudou completamente a história dessas mulheres. E continua dizendo, aqui, Boaz foi pai de Obed e a mãe de Obed foi Ruth. Obed foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. Davi e a mulher que tinha sido esposa de Urias, Betseba, foram pais de Salomão. Aqui nós também precisamos fazer uma parada. Meu Deus, quanta coisa, né? A situação terrível que desagradou a Deus. Davi, num contexto de guerra, ele não foi para a guerra, ele ficou em casa descansando. E enquanto ele descansava, ele passeando pelo seu palácio, ele viu
uma mulher se banhando. E quando ele viu aquela mulher se banhando, ele procurou saber quem era aquela mulher. E quando ele soube quem era aquela mulher, ele mandou chamar aquela mulher. E ele tinha autoridade para isso. E aquela mulher veio. E quando aquela mulher veio, ele teve relações com aquela mulher. E depois de algum tempo, essa mulher manda avisar para ele, olha, estou grávida. E ele falou assim, então eu vou mandar chamar o seu marido. E mandou chamar o marido dela. E o marido dela veio, trouxe notícias da guerra e Davi falou, vá para sua casa. Achando que ele ia para casa se divertir com a mulher dele, ter relações com ela. E assim, a culpa do filho não seria dele, seria do marido dela, né? Passaria tudo tranquilo. Mas Deus, ele não se deixa escarnecer. E Urias não foi para casa. E Davi no outro dia ficou sabendo. O que Davi fez? Chamou Urias no outro dia, embebedou Urias e falou para ele, vai para a tua casa, se diverte com a sua mulher. Mas Urias não foi para sua casa. Quando foi no outro dia, Davi veio e chamou ele e falou assim, por que você não foi para sua casa? E ele falou, não é justo que eu, tendo os meus irmãos na guerra, a presença de Deus está lá com eles, eu vá me divertir com a minha mulher. Então Davi fez uma carta, entregou para Urias e falou, vá e entregue essa carta para Joabe. E Urias pegou aquela carta e entregou para Joabe, e naquela carta estava escrito, coloque Urias na frente da batalha, para que ele possa morrer. E assim foi feito. Então Davi foi, pegou Betseba, se casou com ela, mas esse filho que ele teve com ela morreu. E depois que morreu, ele consolando Betseba, ela engravidou e aí nasceu Salomão, que Deus amou. Vamos lá? Continuar. Salomão foi pai de Roboão, que foi pai de Abias, que foi pai de Asa. Asa foi pai de Josafá, que foi pai de Jorão, que foi pai de Uzias. Uzias foi pai de Jotão, que foi pai de Acás, que foi pai de Ezequias. Você lembra quem foi Ezequias? Ezequias foi aquele homem que ele orou a Deus e Deus acrescentou a ele, depois de uma enfermidade terrível que ele teve, Deus acrescentou a ele 15 anos a mais. E quando Deus acrescentou 15 anos a mais a ele, ele teve um outro filho que nós vamos ver aqui. Ezequias foi pai de Manassés. Então, depois que Deus curou Ezequias, ele foi pai de Manassés. E Manassés foi pai de Amon, que foi pai de Josias. Josias foi pai de Jeconias e dos seus irmãos, no tempo em que os israelitas foram levados como prisioneiro para a Babilônia. Nesse tempo que o povo de Israel foi levado como prisioneiros para a Babilônia, você vai ver essa história contadinha direitinho lá em 2 Reis, capítulo 24, lá em 2 Crônicas, capítulo 36, a partir do verso 10, e você vai ver também em Jeremias, no capítulo 27, a partir do verso 20. Tá? Ali você pode ver essa história contada em detalhes de quando eles foram levados cativos. O verso 12 continua dizendo: depois que o povo foi levado para a Babilônia, Jeconias foi pai de Salatiel, que foi pai de Zorobabel. Zorobabel foi pai de Abiúde, que foi pai de Eliaquim, que foi pai de Azor. Azor foi pai de Sadoc, que foi pai de Aquim, que foi pai de Eliúde. Eliúde foi pai de Eleazar, que foi pai de Matã, que foi pai de Jacó. Jacó foi pai de José, marido de Maria, e ela foi mãe de Jesus, chamado Messias. Aqui também eu preciso chamar a atenção de vocês. Esse Jacó aqui, que foi pai de José, não é o mesmo Jacó que a gente falou lá
do verso 2 e 3, lembra? Do verso 2 que eu expliquei, não é o mesmo, tá? Esse Jacó aqui não é o mesmo, é o pai de José. Aí deixa eu trazer algo para vocês aqui. Vocês lembram que Jacó foi pai de Judá e foi pai de mais 12 filhos? Lembra, ele foi pai de José, que foi vendido pelos irmãos como escravo e foi para o Egito e passado algum tempo trouxe o seu pai e foi resgatador de toda a sua família, levou cada um deles para o Egito. Então, só que quando nós vemos a genealogia, a lógica para nós, seres humanos, seria a descendência de Jesus vir de José, não é? Mas não. Deus foi lá e fez a genealogia no filho mais velho de Jacó. Fez na vida de Judá. Olha só, às vezes nós colocamos impedimentos para Deus trabalhar na nossa vida. Mas Deus, ele pegou pessoas totalmente desproporcionais aos nossos olhos humanos, que para a gente não vale nada. Mas ele reverteu o quadro, abençoou essas pessoas, trouxe elas para a genealogia de Jesus. Quando o seu coração está em agradar a Deus, em temer a Deus, em se entregar em amor para Deus, ele muda a sua história, seja ela qual for. Quando a gente olha aqui, a gente vê Jacó, enganador, Judá também enganador, Tamar enganadora, Raabe prostituta, Ruth, uma estrangeira, vemos Davi, que foi adúltero, que foi assassino. E aí? Deus, ele escolhe as coisas que nós não damos valor e ele transforma essas coisas em obras valiosas para o nome dele ser glorificado. Não diminua a sua vida pelo seu passado ou pelo seu agora. Se você quiser, Deus pode mudar a sua história. Deus pode mudar a sua vida e fazer de você uma pessoa totalmente diferente do que você é ou do que você foi. Vamos lá, vamos continuar? No verso 17 diz assim: assim houve 14 gerações desde Abraão até Davi, e 14 desde Davi até que os israelitas foram levados para a Babilônia. Daí até o nascimento do Messias também houve 14 gerações. Então houve gerações no meio desse processo. Veja que nada acontece de um dia para o outro. Tudo é gradativo no reino de Deus, como tudo é gradativo na nossa vida. Tudo é processo. Não podemos pular processos. Deus, ele trabalha nos processos, na nossa vida. E aí, a partir do verso 18, vai começar a contar sobre o nascimento de Jesus Cristo. Aí conta assim a palavra do Senhor, verso 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, a sua mãe, ia casar com José. Antes do casamento, ela ficou grávida pelo Espírito. Então, Maria, ela estava prometida a José. Lá no contexto islâmico, até hoje é assim, tá? Eles não se casam porque se conheceram, se amam, se gostam e assim querem construir uma vida junto. Não, o casamento é contratado e o noivo e a noiva, eles não ficam se encontrando sempre. Eles se encontram de vez em quando. Sempre na presença da família, quando o noivo vem para um jantar, trazer um presente. E uma outra coisa também, fora do nosso contexto brasileiro, aqui no Brasil a gente ama receber flores, né? Mas lá fora eles não dão, o povo judeu, o povo árabe,
eles não dão flores para as pessoas, porque as flores murcham e morrem. Eles dão pedras, eles dão pedras preciosas, porque a pedra preciosa não se acaba, o ouro não se acaba. Então, lá eles não dão flores para ninguém. A pessoa morreu, eles não levam flores, eles levam pedras e colocam perto daquelas pessoas, fazem tipo um muro. Entende? Então, assim, no contexto deles, não existe presente sendo flores, e sim pedras preciosas, ouro, mirra, incenso, essas coisas. Então, quando o noivo que tinha a sua noiva lá desposada queria, ele ia lá na casa dela, encontrar com ela. Então, sempre que ele ia, ele levava presentes para ela. E ela, em retribuição, fazia jantares maravilhosos para receber bem o noivo. E a palavra do Senhor continua nos dizendo que, antes do casamento, Maria ficou grávida pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus encobriu Maria e, pelo poder do Espírito, ela ficou grávida, mesmo sendo virgem. A palavra do Senhor continua dizendo no verso 19: José, com quem Maria ia casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria defamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Por quê? Ele, em outras traduções, diz que ele intentou deixar ela sair da cidade e ir para outro lugar. Porque uma mulher naquele contexto, se aparecesse grávida, de duas uma, ou era do noivo, então deveria ser apedrejado os dois, porque tiveram relações antes do casamento, ou era de outro homem. Se fosse de outro homem, ele deveria dizer que não era dele e ela seria apedrejada junto com a outra pessoa. Então, ele era um homem que temia a Deus, ele era um homem direito. E ele, não querendo defamar ela, ele pensou em fugir. Porque se ele fugisse, todos iam pensar que o filho era dele. E ele não quis assumir a responsabilidade e fugiu. Ele não ia defamar ela. Ela não ia ser apedrejada através das mãos dele. Entende? Então ele intentou no seu coração desfazer o contrato e abandonar Maria. Foi quando, mais uma vez, o Espírito Santo de Deus entra em cena. E nos diz assim: ele não queria defamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Verso 20. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Que coisa mais linda, né? Ele estava intentando em secreto. Aquilo que você também pensa em secreto, Deus conhece. Deus conhece a intenção do seu coração. Deus conhece os seus pensamentos. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. E ele não deixou que José fugisse, desonrando Maria, e nem deixou com que José ficasse entristecido do lado de Maria. O Senhor Deus é aquele que nos quer tendo vida e vida em abundância do lado dele. Então o Espírito Santo se manifestou para José e disse para ele: descendente de Davi. Deus sabe quem é a sua descendência. Deus sabe da onde você veio e para onde você vai. Ele disse: não tenha medo de receber Maria, porque o que dela é gerado do céu. E José, ele soube aceitar essa palavra de Deus. Do mesmo jeito que Maria também soube aceitar a palavra de Deus e entrar naquilo que Deus tinha para a vida deles. No verso 21, continua nos dizendo: ela terá um menino e você porá o nome nele de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados dele. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que se tinha dito por meio do profeta.
o profeta já tinha declarado essa palavra, né? Então, assim, é algo maravilhoso. O verso 23 diz qual foi a declaração do profeta. A virgem ficará grávida e terá um filho, que receberá o nome de Emanuel. Emanuel quer dizer, Deus está conosco. Coisa linda, né? Deus está conosco. No verso 24 diz assim: quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e se casou com Maria. Gente, Deus, ele fala. E ele fala através de sonhos para mim e para você, assim como ele se revelou aqui para José. José não ficou questionando o agir de Deus. Muitas vezes eu e você recebemos um direcionamento de Deus e nós ficamos questionando os trajetos e as formas que Deus está trabalhando. Vamos aprender com José. José ouviu, sonhou, e quando ele acordou, ele colocou em prática aquilo que ele ouviu da boca do anjo. Ele não questionou, ele não ficou tentando trazer uma facilidade para aquele trajeto que ele tinha que fazer. Ele simplesmente ouviu e obedeceu. Quantas vezes Deus nos dá um direcionamento e nós temos dificuldade de obedecer? Quantas vezes? Vamos tentar, com toda a nossa força e o nosso coração, sermos mais obedientes à palavra de Deus. Porque isso faz toda a diferença na nossa vida. Imagina se José não tivesse ouvido. Eu creio que Deus tinha sim salvado Maria de uma outra forma e tinha cumprido os desejos dele. A vontade dele ia se cumprir. Mas ele quis prevalecer e honrar José, assim como honrou Maria, dando a eles a experiência de cuidar, amar, proteger e ensinar Jesus Cristo, Filho de Deus, aquele que veio para salvar a humanidade. Muitas vezes Deus nos dá direcionamento porque além da nossa vida, Ele quer ajudar outras pessoas. Porque Deus não é em todo momento que Ele desce na terra para fazer o que tem que fazer. Não é em todo momento que Ele manda anjos fazer o que eu e você podemos fazer. Ele nos usa como instrumento, como ferramenta, como portal da vontade dEle. Então, entra no querer de Deus, seja mais obediente à voz do Senhor, que você vai ver com certeza a bondade de Deus operando na sua vida. E a palavra do Senhor continua dizendo, verso 25, porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu, e José pôs no menino o nome de Jesus. Então, José entendeu que a palavra recebida foi uma palavra do céu para a vida dele. Ele casou-se com Maria e durante o tempo em que ela esteve grávida, ele não teve relações com Maria. A palavra do Senhor é bem clara, durante a gestação, enquanto ela estava grávida, antes da criança nascer, ele não teve relações com Maria. Porém, depois que a criança nasceu, eles sim tiveram uma vida conjugal saudável, normal, e eles tiveram filhos e filhas. Então, ele respeitou a esposa dele durante o tempo da gestação dela, durante o tempo pós-parto. Ele foi um homem educado, cavalheiro, que temia a Deus e sabia cuidar da sua mulher. Por isso ele não teve relações com ela enquanto a criança não nasceu. Mas depois que a criança nasceu, que passou o período da purificação de Maria, eles dois tiveram uma vida conjugal saudável, normal.
E dessa relação tiveram filhos e filhas. A palavra do Senhor nos declara isso. Esse foi o estudo do Evangelho de Mateus, capítulo 1. Eu espero que você tenha aprendido, absorvido. E daqui a pouco, se Deus quiser e assim permitir, eu venho para a gente estar fazendo o estudo do capítulo número 2. A Bíblia que eu usei hoje para fazer esse estudo com vocês é a Bíblia NTLH, que na parte da genealogia ela tem uma maneira mais fácil de se expressar do que as outras Bíblias. Então por isso que eu escolhi essa hoje, para a gente poder estar aprendendo. Compartilha esse vídeo, clica aí no gostei, clica no sininho para toda vez que eu colocar um vídeo aqui você poder receber aí do outro lado. Eu espero que você tenha aprendido e se você puder deixa aí nos comentários alguma dúvida que você ainda tenha, algum esclarecimento que veio na sua mente hoje através desse estudo. E passe para outras pessoas que você acha que vai ser edificante para a vida dessas pessoas. Porque nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos aprender a palavra do Senhor e guardar ela aqui, ó, na tábua do nosso coração e na nossa mente, para que a gente possa viver nesse mundo, mas sem sermos contaminados por esse mundo. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecendo essa oportunidade? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós louvamos e bendizemos ao Senhor, agradecemos, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui, para começar, Senhor, meu Deus e Pai, esse trabalho de estudar a palavra do Senhor. Que o Senhor possa abrir as nossas mentes para absorvermos, Senhor, a Tua palavra, o Teu ensino, a história que nos conta a história do Senhor, o sacrifício de Jesus, tudo aquilo que o Senhor fez e como agia sobre essa terra, para que nós possamos ter um pouco mais de intimidade com o Senhor e saber como o Senhor age nas nossas vidas e através da nossa vida, sabendo que o Senhor não descarta nenhum passado tenebroso nem feio, mas o Senhor reconstrói e faz coisas lindas e maravilhosas, onde só existia destruição e dor. O Senhor é aquele que move céus e terra, quando tem um propósito de mudança, transformação e salvação, Pai. Muito obrigada por esse momento com os meus irmãos e irmãs. E eu peço para que o Senhor venha nos abençoar e nos fazer dar continuidade ao estudo da Tua palavra todos os dias, Pai. E que essa palavra seja cravada no nosso coração, para que possamos viver a realidade da palavra do Senhor em nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Fica com Deus e um grande abraço. Até a próxima, tá bem? Tchau.